Explosões abalam o chão abaixo de você. Granadas de artilharia gritam acima enquanto a terra chove em sua trincheira. Mas isso não te abala, você está na linha de frente há anos. Você é experiente, endurecido. De olhos fechados, você aguarda por descanso antes do avanço das tropas americanas. De repente, sua garganta se contrai. Você arfa, seus pulmões queimam. Sua visão fica embaçada, seus olhos ardem. Cambaleante pela trincheira, você vê seus camaradas uivando de dor, corpos se contorcendo em agonia. Aos poucos, os sons desaparecem enquanto seu mundo se torna negro. Você acabou de se tornar a mais recente vítima de um ataque americano com gás fosgênio. Uma arma tão aterradora que foi proibida. E isso é apenas o começo. Neste episódio do The Infographics Show, revelamos as armas mais insanas que o exército americano teve que proibir. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, a maioria das grandes potências já tinha programas de armas químicas bem estabelecidos. Na frente ocidental, o uso de armas químicas era uma ocorrência diária e havia uma infinidade de agentes para escolher. Muitas pessoas conhecem o gás mostarda pelas terríveis bolhas e queimaduras que deixava nas vítimas, mas havia outras armas químicas em uso, incluindo cloro, agentes à base de bromo e o gás mais mortal da guerra, o fosgênio. O gás fosgênio era tão mortal porque era um assassino silencioso, com um cheiro semelhante ao de feno fresco ou grama cortada. Este gás incolor se misturava com o ambiente ao redor. Por ser mais pesado que o ar, o gás se infiltrava nas trincheiras, valas e abrigos onde os soldados inimigos dormiam. Devido à natureza indiscriminada e ao intenso sofrimento causado por armas químicas em soldados e civis, os Estados Unidos e quase todo o mundo evitou seu uso após a Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, os Estados Unidos continuaram produzindo muitas armas químicas até o presidente Nixon renunciar ao programa em 1969. Contudo, os Estados Unidos só ratificaram a Convenção sobre Armas Químicas em 1997, levando quase 30 anos para destruir seu estoque, concluído em 2023. Enquanto as armas químicas matam principalmente enchendo os pulmões com fluidos corporais, esta próxima arma pode sugar o ar diretamente deles, deixando as pessoas ofegantes e literalmente queimando. Conforme as tropas americanas avançam, você vê aviões sobrevoando sua posição. Você se prepara para o impacto quando um avião avança em sua direção. Algumas bombas causarão pouco dano ao complexo de bunkers e trincheiras antes de explodirem. Em segundos, uma enorme bola de fogo engole tudo ao seu redor, e você percebe que isso não é uma bomba normal, mas uma bomba de napalm. As bombas de napalm, introduzidas na Segunda Guerra Mundial, se tornaram as favoritas dos líderes militares dos Estados Unidos para destruir o moral civil e militar. Após ver grande sucesso na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos continuaram a usá-la na Coreia e, mais infamemente, no Vietnã. O uso de bombas de napalm, especialmente a variante Mark 77, se tornou sinônimo da guerra. Quando a bomba explode, a gasolina, que é espessada com substâncias como poliestireno, imediatamente se incendeia ao impacto e gruda em tudo em seu caminho. No entanto, a bomba pode mutilar e matar pessoas mais do que apenas queimando. Quando usada em áreas fechadas como sistemas de trincheiras, o napalm pode até matar sem tocar em alguém. A enorme bola de fogo suga muito oxigênio, então pessoas em bunkers e abrigos podem se sentir seguras. No entanto, uma bomba de napalm pode literalmente sugar o ar dos pulmões de alguém em espaços fechados e matar por asfixia. Mesmo os soldados que sobrevivem a uma bomba de napalm ainda não estão seguros. Ao avançarem em direção à trincheira inimiga, as tropas americanas enfrentam forte resistência dos sobreviventes do ataque de napalm. Presos e sem ter para onde ir a não ser para frente, a luta é extenuante. Mas quando tudo parece perdido, você avista um soldado solitário seguindo rumo às trincheiras. Presos em suas costas estão dois grandes cilindros. Um está cheio de uma mistura de napalm, como as bombas que acabaram de cair, e o outro tem nitrogênio. Esses cilindros são os principais componentes do lança-chamas Mark II. Percebendo que este homem será um alvo fácil, você começa a fornecer fogo de cobertura para protegê-lo. Ao se aproximar do bunker mais próximo, ele aponta o bocal do lança-chamas com sua chama acesa e puxa o gatilho.
Você e seus companheiros observam soldados inimigos sendo consumidos pelas chamas. Com cheiro de carne queimada no ar, vocês avançam para as trincheiras, continuando o ataque. Mas há apenas um problema. Embora não seja oficialmente proibido por tratado ou legislação, o Exército dos Estados Unidos parou de produzir em massa armas incendiárias como napalm e lança-chamas em 1978 devido à condenação internacional da Guerra do Vietnã. Por causa disso, armas de fogo são raramente usadas hoje e certamente não estão prontamente disponíveis, assim como esta próxima arma que era tão hedionda que nenhuma força dos Estados Unidos jamais a adotou. Voltando ao vídeo, balas venenosas. Desde a existência de armas de longo alcance como flechas, dardos e lanças, as pessoas tentam torná-las mais letais. Uma maneira era torná-las envenenadas na ponta. Na antiguidade, era comum mergulhar as flechas em venenos de cobra ou derivados de plantas. Com a evolução da tecnologia e do conhecimento sobre o corpo humano, os exércitos se adaptaram. Na Idade Média, era comum colocar flechas em corpos em decomposição ou untá-las com sangue humano antes de atirar contra inimigos. De fato, a prática de envenenar projéteis continuou mesmo após as armas de fogo se popularizarem e estavam entre as primeiras armas proibidas no final do século XVIII por motivos válidos. Ser um soldado atingido por um projétil como uma bala pode ser devastador para o corpo, mas esse pode ser o menor dos problemas. Se você fosse atingido por uma bala coberta com veneno de cobra, poderia sobreviver ao tiro inicial, mas morreria em poucas horas devido ao veneno. Por outro lado, ser atingido por uma bala colocada em um corpo em decomposição poderia causar infecção, enquanto balas embebidas em sangue poderiam matá-lo introduzindo o tipo sanguíneo errado no seu corpo. Os Estados Unidos nunca adotaram oficialmente armas com ponta envenenada em seu arsenal, e as convenções de Haia de 1899 e 1907 as proibiram antes que os Estados Unidos pudessem tentar. No entanto, os tratados internacionais não impediram os Estados Unidos de usar uma bala ainda mais mortal, embora hoje seja fortemente regulamentada. Apesar de não estarem armados com balas envenenadas, você e seus companheiros têm algo ainda melhor: munição hollow point. Embora os tratados internacionais os chamem de balas expansivas, são conhecidos como pontos vazios e são particularmente desagradáveis quando entram em contato com o corpo humano. Quando uma bala tradicional de jaqueta de metal cheia entra no corpo, ela transfere toda a sua energia cinética para os tecidos ao redor. Essa força pode rasgar a carne, quebrar ossos e até ricochetear dentro do corpo antes de sair. Ao sair, a ferida geralmente é maior e causa ainda mais danos, mas apesar disso, os pontos vazios são ainda mais mortais. Caracterizadas por seu corte icônico ou forma invertida, essas balas são feitas para se abrir como um cogumelo ao impactar e ficar maiores. Conforme a bala se despedaça, sua área de superfície aumenta, causando mais danos e espalhando pedaços do projétil pelo corpo. Em combate em espaços confinados, ter pontos vazios oferece vantagem tática ao reduzir a sobrepenetração e o risco de fogo amigo. Mas como armas de fogo, os Estados Unidos restringem-nas fortemente. Embora não os proíba totalmente, o Exército dos Estados Unidos restringe o uso de pontos vazios às forças especiais e operações de aplicação da lei militar. O motivo para isso é prevenir baixas civis em ambientes urbanos altamente povoados. Apesar da brutalidade, havia uma chance razoável de recuperação após ser atingido por um ponto vazio. Mas para esta próxima arma, o objetivo era que o alvo jamais se recuperasse completamente. Sabre 203 Laser Dazzler. Enquanto você e seus companheiros avançam pelas trincheiras, a munição começa a acabar. Isso é um problema, considerando que o inimigo lançou um contra-ataque feroz. O inimigo avança até que você veja o branco dos olhos deles, alvo exato do seu companheiro ao lado. Armado com um deslumbrante Laser Sabre 203, esta arma especialmente projetada se encaixa no lançador de granadas de 40mm de um rifle padrão M16. O pressionar de um botão dispara esta arma laser nos olhos do inimigo e este poderoso laser vermelho cega instantaneamente quem tiver o azar de tê-lo apontado diretamente em seus olhos. No entanto, após a Convenção de 1995 sobre certas armas convencionais,
Os Estados Unidos foram forçados a repensar esta arma. Como seu principal objetivo era cegar permanentemente os oponentes, o exército teve que nerfar para tornar a arma compatível. Apesar do uso limitado, os modernos Dazzlers Saber 203 são bem menos potentes. Sem essa arma disponível para você e com a munição esgotada, seus comandantes decidem com pesar recuar para suas linhas. Antes disso, vocês deixam surpresas para as tropas inimigas que estão quase retomando a trincheira. Minas terrestres. Enquanto você e seus companheiros se preparam para recuar, os engenheiros de combate começam a plantar armadilhas para o inimigo. Ao longo da linha de trincheira, você coloca várias minas antipessoal, incluindo as infames minas M16, que saltam e explodem na altura da cintura quando pisadas. Mas isso não é tudo. Abaixo do inimigo caído, você coloca armadilhas como granadas com seus pinos retirados. Adicionalmente, você preenche as trincheiras com pequenas minas de plástico, os Tau Poppers, feitas para explodir o pé de um soldado inimigo. O inimigo suspeita que algo está errado. Por que os americanos abandonaram a posição? Parece bom demais para ser verdade, mas então de repente eles percebem que é. Homens detonam minas terrestres ao longo da linha. Aqueles que verificam os mortos também acabam ao lado deles. Soldados de todos os níveis têm medo de avançar devido às minas de metal e plástico espalhadas por toda parte. Mas assim como as armas incendiárias, os Estados Unidos restringiram fortemente o uso da maioria das minas terrestres e proibiram completamente outras. Os Estados Unidos alinharam sua política de minas terrestres com o Tratado de Ottawa, como ficou conhecida a Convenção sobre certas armas convencionais. Isso significa que os Estados Unidos não podem colocar minas terrestres não controladas remotamente em áreas não marcadas e não monitoradas. As tropas americanas também são proibidas de usar minas não metálicas e armadilhas. Contudo, as forças americanas têm outro truque na manga para retardar o inimigo, tornando as minas terrestres um passeio no parque em comparação. Bombas de fragmentação. Com as forças americanas de volta às suas posições, o apoio aéreo volta a atacar o inimigo. Apesar do intenso bombardeio, nada parece deter a onda de tropas inimigas avançando em direção às posições dos Estados Unidos. Isso é, até que mais armas pesadas cheguem. Os Estados Unidos possuem diversos lançadores múltiplos de foguetes prontos para uso. Desconhecido pelo inimigo, esses lançadores estão equipados com munição especial, os foguetes de cluster M26. Esses não são os foguetes padrão. O M26 com ogiva explosiva explodirá bem acima do alvo. Seu principal dano não é causado por estilhaços, mas por centenas de pequenas bombinhas. Enquanto dezenas de foguetes M26 explodem acima do inimigo, milhares de explosões menores ocorrem à medida que essas bombas cobrem toda a frente. O ataque é absolutamente devastador e interrompe o avanço do inimigo. Mas hoje isso não aconteceria. Os Estados Unidos não usam munições de fragmentação com taxa de falha superior a 1%. Isso significa que no mínimo 99% dos projéteis devem explodir. Munições de fragmentação legadas, como o M20 e 6, têm uma taxa de falha de até 23%, tornando-as ilegais sob o Tratado de Ottawa. No entanto, os Estados Unidos declararam que usarão munições antigas como essa até que se esgotem e não comprarão mais das que têm alta taxa de falha. Contudo, cobrir uma área inimiga com bombinhas não é a única arma de ataque de grande área proibida pelos Estados Unidos. O próximo é tão sinistro que faz a gente se perguntar quem poderia inventar algo assim. Com as frentes de batalha estabilizadas novamente, os comandantes militares americanos não pretendem lutar nesta guerra indefinidamente. Em vez disso, eles dependem de uma arma de último recurso quase tão destrutiva quanto uma bomba nuclear tática. Enquanto a equipe especializada carrega a aeronave em um hangar secreto. Eles não têm ideia do quão devastadora essa arma será. O avião solitário voa fundo sobre as linhas inimigas, mas ninguém lhe dá atenção. Aviões de reconhecimento sempre sobrevoam ambos os lados, mas agora é diferente. O piloto aperta um botão que dispara um spray de aerossol de alta pressão. O avião percorre dezenas de milhas pela retaguarda inimiga, pulverizando esta arma. Após entregar sua carga, o avião volta para a base e ninguém pensa nada disso até o dia seguinte. Após 24 horas, milhares de soldados, civis e animais começaram a apresentar sintomas horríveis. Febre, calafrios, erupções cutâneas,
Bolhas inexplicadas e dificuldade para respirar são sinais iniciais. Em poucos dias, as pessoas começam a morrer em grande número. Desconhecido para o inimigo, os Estados Unidos pulverizaram uma versão aerossol de antraz por toda a área de batalha com a intenção de quebrar o impasse e o moral do inimigo. Embora os Estados Unidos tenham produzido vários agentes biológicos, o antraz foi o mais letal, com seu sistema de entrega via spray aerossol apresentando taxa de mortalidade de 100% se não tratado. Felizmente, esta arma nunca foi criada, mas se tivesse sido, seria a segunda pior coisa, atrás apenas de uma bomba nuclear. Agora vá assistir O Mais Mortal dos Estados Unidos. Arma militar bem agora, ou clique neste vídeo em vez disso.